Falando sobre a polêmica faixa verde, a proibição dos estacionamentos na orla da capital. Pois bem, a audiência de conciliação realizada ontem discutiu justamente a ação movida pelas entidades que representam o setor turístico na capital, entre elas a Abrazel, a Associação de Bares e Restaurantes de Alagoas, contra a Prefeitura de Maceió, que restringiu o estacionamento ali na Avenida Silvio Viana, na orla da capital. Quem traz os detalhes sobre essa audiência para a gente é o repórter Rogério Costa. Rogério, bom dia para você. Já houve algum acordo entre as partes ou a polêmica deve seguir? Bom dia, Rogério. Bom dia para você. Bom dia, Thaís, e bom dia, Marcos. Bom dia para todo mundo. O impasse continua. Infelizmente, a polêmica decisão da Prefeitura Municipal de Maceió de implementar uma faixa verde dos dois lados das avenidas Silvio Viana e Antônio Gouveia, mas particularmente aqui na Silvio Viana, gerou uma ação na Justiça. E essa ação ganha novos capítulos. Como foi dito, a audiência de conciliação realizada ontem à tarde escancarou o impasse existente sobre a restrição do estacionamento na orla entre a Prefeitura e os empresários de bares, restaurantes, ambulantes, moradores. O juiz Antônio Emanuel Doria e o promotor Jorge Doria do Ministério Público se manifestaram, inclusive, favoráveis à possibilidade de ajustes na chamada faixa verde na área do estacionamento da via, buscando um equilíbrio entre as partes dos interesses do município e também dos empresários. A reunião foi no Fórum do Barro Duro e foi motivada exatamente por essa ação que foi patrocinada pelo setor turístico diante das medidas adotadas pela Prefeitura em desaprovação. Os autores alegam que as restrições de estacionamento são ilegais, arbitrárias e impactam negativamente o turismo e o comércio local, além dos serviços prestados na orla. Durante a audiência foi apresentada a alternativa, mas as partes não chegaram a um consenso. O DMTT alegou que qualquer modificação precisa ser analisada tecnicamente, estudada, pediu prazo de 15 dias e somente em 30 dias é que conseguirá, num prazo máximo, apresentar o acatamento ou não das sugestões, das tratativas que foram oferecidas, das alternativas, visando a encerrar de vez a questão. Então, após a tentativa frustrada de conciliação, vem aí cenas dos próximos capítulos. Nós vamos chamar inicialmente para falar sobre isso, tanto quanto vivendo essa expectativa e satisfeito com a criação das faixas, o presidente da Abrazel, Marcos Batalha, que se pronunciou dessa forma. Acompanhe. Acabamos de sair da audiência, infelizmente não saímos com acordo, né? Lançamos algumas propostas, mas infelizmente não avançaram. A Abrazel se coloca aqui à disposição, né? Reiteramos aqui que o nosso posicionamento é de diálogo, que a gente quer, na verdade, é que a proposta seja boa para todo mundo e esperamos, aguardamos a sensibilidade, né, por parte do Poder Público, da Prefeitura, para que a gente consiga compor um acordo e que seja bom para toda a sociedade, né? Então, reafirmamos nosso posicionamento de diálogo e estamos 100% à disposição para compor essa conciliação. O Ministério Público também esteve presente. O promotor Jorge Doria participou da reunião e também traz as suas impressões a respeito desse verdadeiro impasse que existe hoje entre os empresários, o trade turístico, os empresários de bares e restaurantes e a Prefeitura de Maceió. Bem, na verdade, o objetivo dessa audiência foi exatamente já se extrair hoje, né, uma posição que pudesse conciliar esses interesses ainda divergentes. Na verdade, o projeto ele tem aspectos muito positivos e alguns aspectos negativos, principalmente com relação aos empresários, alguns pontos. Então, essas questões foram amplamente aqui discutidas, surgiram algumas propostas, mas ao final não ficou assim ainda totalmente definido o que vai ser feito. Mesmo assim, a SMTT se comprometeu a realizar um estudo técnico e apresentar no prazo máximo de 30 dias, apontando soluções para alguns problemas que foram indicados aqui pelas empresas. Então, eu acredito que a coisa ainda esteja, digamos assim, apesar da audiência ter se encerrado hoje, mas o espectro conciliatório continua aberto. As partes ainda vão manter algumas discussões, isso eu digo a SMTT, os empresários, para ver de que forma esses problemas apontados possam ser resolvidos sem desconfigurar
totalmente o projeto. Houve um momento da possibilidade de se estabelecer, como, por exemplo, voltar ao estacionamento daquela parte interna da Silvio Viana, se mantendo ainda aquela outra faixa verde, mas com relação a esses aspectos, como dependem de análises técnicas, foi aí que a SMTT pediu esse prazo ao juiz para fazer essa análise e apresentar, nesse prazo máximo de 30 dias, algumas soluções, podendo ser essa, de voltar ao estacionamento, ou outras, aberturas de baias, talvez até depois criar estacionamentos rotativos, como aquela faixa azul, enfim, algumas alternativas serão realmente apresentadas como solução. Patrocinam a ação na Justiça entidades e instituições como a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de Alagoas, ABIH, o Sindicato dos Guias de Turismo de Alagoas, a Associação de Motoristas por Aplicativo, o Sindicato de Bares, Restaurantes e Similares de Alagoas, a Associação Comercial, enfim. Segundo o Marcos Batalha, acrescentou, essa medida de restringir o estacionamento e a parada dos veículos aqui, ela acarreta um prejuízo econômico agora na ordem de 30% a 40%, no movimento com impactos profundos para o setor de bares e restaurantes, o que pode gerar, inclusive, demissões de trabalhadores. O fato é que o impasse se arrasta, continua ainda sem solução. Para a Central Gazeta de Notícias, daqui da Ponta Verde, da Avenida Silvio Viana, Rogério Costa. É impressionante isso, né, Thaís? Impressionante porque em todas as cidades com o perfil de Maceió, né, é sempre prioridade das autoridades. As autoridades trabalham para priorizar o turismo porque é dele que sai, inclusive, a boa arrecadação. É o setor que mais emprega, leia-se a cadeia hoteleira, leia-se também a cadeia de bares e restaurantes, mas em Maceió é uma decisão do executivo que afeta exatamente o setor. É uma incoerência, de fato. Eu já sou vítima dessa mudança, levei uma multa lá, eu e outras tantas pessoas, né? E vi o modo, né, até meio despótico com que os agentes agem quando você vai pedir alguma informação. E está vendo a placa, você é cego, quer dizer, coisas do gênero é o que eles costumam falar. Mas é lamentável, né, que os empresários, os geradores de empregos da nossa cidade estejam enfrentando essa situação. Nem para fazer um acordo. Vamos lá, que na época do grande e da alta temporada, com a circulação de muita gente, a gente mudasse a situação, mas voltasse ao normal quando a cidade precisasse respirar os ares para quem mora e quem produz aqui, né? Infelizmente, isso não aconteceu. Parabéns ao Ministério Público. Não imaginava outro posicionamento do Dr. Dória, mas plagiando, inclusive, o nome do presidente da Abrazel, o Marcos, que é meu xará, a batalha continua, né? A batalha continua e eu acredito, Marcos, que é preciso encontrar realmente um equilíbrio para entender das necessidades de mobilidade nessa região. Está difícil para quem mora, está difícil, não está afetando apenas os bares e restaurantes, os hotéis na região, mas está difícil para os moradores aí, porque mudou completamente o perfil das ruas no entorno da Avenida Silvio Viana. O que me surpreende é essa arbitrariedade do município em relação a manter essa proibição e essa faixa verde, proibindo literalmente até parada para desembarque. Se você parar e correr para desembarcar apenas e correr o risco de ter um agente do DMTT, você corre o risco também de levar uma multa. Caneta, Me né? surpreende porque na orla mais famosa do Brasil, que é a orla de Copacabana, não existe nenhuma dificuldade por lá, por exemplo, para estacionar. Existem os estacionamentos regulamentados e gratuitos na orla do Rio de Janeiro, de Copacabana, e por toda a sequência da orla do Rio, a gente não encontra dificuldade para estacionar. E por que eu menciono o Rio? Porque é a orla mais famosa do Brasil. E a gente precisa ter como referência as cidades e do mundo. Turistas do mundo e todo. do mundo. Precisamos ter como referência esses locais e como as gestões atuam para regular justamente a mobilidade. A gente entende que é uma necessidade, Maceió precisa de mudanças na mobilidade como um todo, mas não de forma arbitrária. Então precisa se haver realmente um equilíbrio nesse sentido. Vamos mudando de assunto.